Vamos passar a palavra agora ao Dr. Fabiano Chaves, profissional com 23 anos de experiência em coordenação de processos interdisciplinares e articulação entre atores para a formulação e implementação de políticas públicas, programas e projetos estratégicos, especializado nas temáticas de meio ambiente, infraestrutura, agricultura, ciência, tecnologia e inovação. Doutor e mestre em agronomia pela Universidade de São Paulo, especialista em gestão pública pela Escola Nacional da Administração Pública e MBA em economia e gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Desde 2010, pertence à carreira pública federal de analista de infraestrutura, quando iniciou a atuação no Ministério de Planejamento e Orçamento. Atualmente, é subsecretário de Planejamento de Longo Prazo da Secretaria Nacional de Planejamento, área responsável pela coordenação do processo de elaboração da Estratégia Brasil 2050, apresentado por videoconferência. Ok, obrigado. E parabenizar a iniciativa da Escola de Guerra Naval em trabalhar com a questão da prospectiva em defesa, mas é um exemplo para várias iniciativas que o governo, a administração, o Brasil precisa avançar no pensamento prospectivo. Vou iniciar aqui a minha apresentação e é um destaque, mas como essa pergunta de por que planejar o Brasil até 2050, estamos aqui falando para muitos que conhecem a necessidade do planejamento de longo prazo, mas a gente coloca a proposta da construção da estratégia numa proposta de uma construção de um projeto para o país, né? Independente de governos, independente de grupos que estão coordenando a elaboração da estratégia, nós estamos procurando aí um documento, uma proposta, um processo que vai apoiar a formulação de políticas públicas e planos, capaz de responder o conjunto de desafios econômicos, sociais e ambientais do nosso presente e do nosso futuro. Estamos aí com uma boa prática de vários países para trabalhar a perspectiva de longo prazo, trabalhar os planos de longo prazo. Isso aqui são referências que estamos utilizando e a estratégia se propõe ser esse referencial de longo prazo para o país, capaz que a gente chama de um processo forte de mobilização de parcerias institucionais e recursos para orientar o nosso desenvolvimento nacional, iniciando em 2025 até 2050. Aqui um destaque que colocamos das iniciativas de planejamento de longo prazo nos estados brasileiros. A estratégia Brasil 2050, ela não pretende ser um plano do governo federal, ela pretende ser um plano nacional, articulado com todos os estados, com todos os órgãos e atores da sociedade. Cabe aqui destacar, no processo de construção, o que colocamos como os principais objetivos da estratégia Brasil 2050. Temos como escopo, olhando ao artigo 3º da Constituição, a necessidade de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e temos aí todo um processo de melhoria da qualidade de vida da população. Dado a questão das mudanças climáticas e no longo prazo, a gente vai ter que enfrentar essas mudanças, apresentando mais resiliência à nossa infraestrutura. A gente pretende preparar o país para uma transição demográfica. A gente já passou por um processo do bônus, agora a gente tem uma jornada de envelhecimento da nossa população e isso vai ser necessário uma grande organização de todas as nossas políticas públicas. Promover a sustentabilidade macroeconômica, entende como super importante para a necessidade de alocação de todos os nossos investimentos e recursos para as nossas políticas públicas, a sustentabilidade macroeconômica. E, por último, um grande destaque é o aumento dos investimentos tão necessários em todos os setores para a garantia do crescimento econômico, considerando a produtividade e a formação e o emprego dos trabalhadores. A estratégia, e a gente está construindo um processo de responder 3 grandes questões. Que país somos hoje? E para isso já elaboramos uma análise situacional e retrospectiva com o apoio do IPEA, Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada,
e fizemos aí uma análise situacional dos últimos 20 anos, de como estamos, como evoluímos até aqui, dos principais indicadores sociais, econômicos e ambientais, e quais foram as janelas de oportunidade e zonas de restrição que temos pela frente. Uma outra grande questão que pretendemos responder com a estratégia é que país queremos ser em 2050. E que país não é que o Ministério tenha a visão de futuro do Ministério, mas de todo o conjunto dos atores que estão construindo a estratégia. E essa visão de futuro, a gente pretende identificar aí quais são as possibilidades de futuro, aonde queremos e aonde não queremos que o Brasil esteja em 2050. Então, estamos fazendo um processo robusto a partir de uma sinalização, identificação de tendências e certezas críticas na construção de uma visão de futuro para o país. E, por último, como vamos chegar lá? Então, quais são as escolhas estratégicas a qual deve a estratégia avançar nos próximos 25 anos? Que caminhos preferimos para chegar até lá e, mais uma vez, os que não devemos seguir? Rapidamente, o processo da estratégia, aí vou procurar me atender ao tempo dos 15 minutos, ele está basicamente em o que a gente chama em 3 grandes frentes. Há um processo de produção coletiva de conhecimento. A gente tem aqui um destaque a grandes documentos e produtos do processo de construção da estratégia, como eu comentei, iniciando ali na análise situacional e retrospectiva. Passamos já pelo processo de elaboração de estudos temáticos. Temos, inclusive, o Ministério da Defesa e todas as forças participou. Estivemos aí na escola aqui em Brasília, na Escola de Defesa, num processo bem rico de construção coletiva e de participação para a elaboração dos estudos temáticos. Já temos também uma produção de tendências e certezas, um conjunto de documentos chamados estudos estratégicos, são 4 grandes estudos estratégicos sobre macroeconomia, transição demográfica, sobre mudança do clima e a infraestrutura. Também vamos ter a construção de cenários a partir das tendências e certezas, os cenários para o Brasil 2050. A nossa expectativa é que, como é um plano pretensões de ser nacional, a gente constitua perspectivas regionais, ou seja, para as 5 grandes macro-regiões, a estratégia vai abordar suas prioridades, a visão de futuro e os desafios. Isso tudo consolidar essa produção técnica, consolida um plano Brasil 2050, que não termina no processo que a gente está programando para terminar ali em julho, que está previsto para entrega à presidência e divulgação, mas vai ter uma sequência, claro, um processo contínuo de revisões e ajustes. Esse processo de produção coletiva está associado a 2 grandes processos. Um de governança multinível, em que o Executivo, o Ministério do Planejamento e todos os órgãos setoriais estão participando no processo de construção. A gente está fazendo construções coletivas com o setor dos poderes do Judiciário, do Legislativo e dos órgãos de controle, e também com diversos órgãos colegiados, os conselhos de política pública, cita aqui o Conselhão, o Fórum Interconselhos, o Conselho da Federação, e também diversas instituições de conhecimento, de ensino, de pesquisa. Esse processo de governança multinível é alocado num processo também de participação, em que a gente iniciou uma tomada de pública de subsídios, foi uma das primeiras etapas em que a gente consultou a sociedade. Estamos fazendo uma consulta pública sobre as premissas, sobre a visão de futuro, está aberta essa consulta, vou comentar aqui. Tivemos um processo de entrevista com diversos atores da sociedade, tanto de fora do governo como de dentro do governo, e estamos promovendo um conjunto de seminários. Vou comentar aqui o processo dos diálogos nacionais e seminários técnicos que estamos desenvolvendo. Inclusive, é com muita alegria que a gente está elevando aqui a esse grupo o processo de construção da Estratégia Brasil 2050. E a gente, como é importante frisar, estamos construindo a estratégia em 3 grandes pilares: da governança multinível, da participação coletiva de atores estratégicos e da apropriação e articulação com conteúdos produzidos. A produção de conhecimento da estratégia, ela não pretende ocupar o espaço de diversos planos já constituídos. Então, o uso do conhecimento já acumulado pelos ministérios, para as instituições públicas
e o engajamento de um conjunto de atores com conhecimento é um dos pilares da construção da estratégia. Um dos destaques que eu gostaria de citar, quais são os resultados da Estratégia Brasil 2050, que além do conteúdo em si, gostaríamos que fosse alcançado. Estamos trabalhando para esses resultados. Que a estratégia seja uma estratégia robusta e que ela defina essa visão de futuro agregadora e coerente para um projeto de país, que a construção da estratégia identifique as principais oportunidades e desafios para esse futuro. Por isso a gente não é um projeto de uma documentação de uma estratégia detalhista, mas que pegue o que for mais estratégico, num nível mais elevado, porque já temos um conjunto de outros planejamentos setoriais e temáticos. O processo também a gente tem como expectativa criar condições para a sua implementação, o que após a elaboração da estratégia, a gente tem que criar as condições para a implementação, de forma permanente, considerando uma atualização permanente e a perene independente de mandatos e de governos. Por isso que o processo de construção está sendo o mais amplo possível, tanto na base técnica como na participação coletiva. Temos uma expectativa também de que a estratégia induza a sincronização de um conjunto de outros planos setoriais. No Brasil, o planejamento ele não é centralizado, ele está descentralizado em diversos órgãos. O Ministério do Planejamento, como órgão central de planejamento, tem esse papel de coordenação. A nossa expectativa é que a estratégia seja um elemento de sincronização e integração do planejamento, tanto no nível do governo federal, como também dos outros entes nacionais. Aqui eu queria destacar o nosso grande plano de trabalho. Aqui resume um conjunto de ações que já estamos realizando. Dividimos o processo de construção da estratégia desde julho de 2024. A gente começou a fase de levantamento e organização de insumos, definimos o plano de trabalho, passamos por um processo de elaboração do inventário, aprofundamos em temas específicos, temáticos de diversas políticas públicas, já elaboramos a nossa análise situacional e retrospectiva, fechamos recentemente agora tendências e incertezas críticas, mega tendências e incertezas críticas, acho que até os próximos 20 dias vamos estar publicando no nosso site. Fizemos também um processo de pesquisa qualitativa, já fechamos essa pesquisa qualitativa, também vai ser publicizado nos próximos dias. Organizamos todo esse processo de participação. Vocês me entendem que um processo de participação de uma elaboração da estratégia de um governo, ele deve envolver o máximo de conjunto de atores. Isso é uma temática que estamos muito preocupados, envolvendo o máximo dos atores estratégicos para a construção da estratégia. E queria citar também na produção de insumos a elaboração dos 4 estudos estratégicos, como eu tinha comentado, a parte macroeconômica, mudanças climáticas, de infraestrutura e transição demográfica. Esse conjunto de insumos são os necessários e que entendemos suficientes para a fase de construção e consolidação da estratégia. Iniciamos já a definição dos cenários, estamos no processo de construção da visão de futuro. Na sequência, por construção de eixos, definiremos os nossos objetivos de longo prazo e as orientações estratégicas, associado a um conjunto de indicadores ali no produto 15. E ao final de julho, a nossa expectativa é consolidar a estratégia e fechando até 31 de julho. Todo esse processo, esse aqui é um overview de todo o processo de trabalho que está sendo feito, mas delimita os grandes momentos aqui da estratégia. Eu só queria avançar aqui e detalhar sobre quais são os conteúdos e convidá-los todos a visitar a nossa página da Estratégia Brasil 2050, no Ministério do Planejamento. Ao final, no último slide, eu tenho esse link aqui, que gostaria de compartilhar com todos, mas alguns avanços de produção de conteúdos, que gostaria de citá-los aqui. Inicialmente, a gente criou uma plataforma, Brasil 2050, o www.gov.br Brasil 2050, está disponível todas as informações e o processo, os momentos que estão sendo elaborados, estão sendo disponibilizados nessa plataforma.
Elaboramos análise retrospectiva, já está disponível, como eu tinha comentado, nos próximos dias também vamos ter outros, a parte de cenários e a parte de macro tendências também. Eu acho que eu estava vendo aqui acho que o Helder, que estava publicizando, ele colocou a experiência do dashboard, do material também que vocês falam de processo de cenarização. Gostaria de compartilhar e convidar todos a visitar o inventário que elaboramos. Hoje estamos com cerca de 96 estudos e planos prospectivos de diversas áreas, organizado por eixos, até para reconhecimento e pesquisa, mas isso aí é muito importante, que está sendo uma base de documentação que estamos sendo utilizados. A gente tinha muita documentação esparsa em diversos lugares. Acho que foi um fruto do processo da elaboração da estratégia importante, a elaboração desse inventário, que convidamos a todos, se tiver algum material disponível que queira disponibilizar na base do nosso inventário, temos e-mail de entrar em contato, que é com satisfação que vamos incluir. Também queria destacar a elaboração dos 21 estudos temáticos, entre eles o estudo temático de defesa e soberania, que teve à frente aí o Ministério da Defesa e as forças. Tivemos um processo aí de elaboração com grandes contribuições. Fechamos aí um processo de tendências e incertezas que foi fruto de uma ampla consulta de especialistas e de diversos atores. Isso robustece todo o processo de informação e conhecimento para a definição dos atributos da Estratégia Brasil 2050. Aqui, esse slide, ele permite visualizar a estrutura da estratégia. Nós temos um conjunto de elementos aqui que vamos ter a visão de futuro. A visão de futuro 2050, nós vamos estar associados a um conjunto de valores e diretrizes. Associado à visão de futuro, nós vamos trabalhar com indicadores chaves nacionais e metas. Associado à visão de futuro, vamos estar organizados em 3 grandes eixos: os nossos objetivos de longo prazo e as orientações estratégicas associadas a cada objetivo. E para cada também objetivo de longo prazo, vamos ter indicadores e metas dos respectivos objetivos. Um elemento super importante que também gostaríamos e pretendemos finalizar é o que estamos chamando de perspectivas regionais. É um processo de priorização por região em função dos desdobramentos das orientações estratégicas e dos indicadores chaves. Quais são as escolhas para cada região? Num processo de robustecer, juntamente com a elaboração da estratégia, o planejamento territorial. É importante falar um pouco do pós a elaboração da estratégia. Eu acho que eu estava assistindo aqui as palestras, mais uma vez foi bem produtivo em ter vários insights para a nossa elaboração aqui e fazer uma reflexão aqui conjunta. A estratégia Brasil 2050, ela é uma estratégia de longo prazo, pretende estar organizando e orientando a ação governamental nos próximos 25 anos, mas se formos pensar, a estratégia pretende fazer uma grande articulação com o planejamento de médio prazo. A Secretaria Nacional de Planejamento é responsável pela elaboração, gestão do plano plurianual, e só nos próximos 25 anos a nossa estratégia pretende orientar aí um conjunto de planos plurianuais e ainda um conjunto de leis, LDOs e LOAs. Isso permite aí perspectivas de construção e articulação com todo o planejamento governamental para os próximos anos. Aqui queria destacar uma linha de tempo. A estratégia, como eu ela começou a ser estruturada no início do ano passado, em abril e junho, que fechamos o nosso plano de ação. Entre julho e dezembro de 2024, trabalhamos com o levantamento de insumos. Estamos desde janeiro na construção em si da estratégia, dos cenários, da formulação da visão de futuro, os desafios e as orientações estratégicas. Temos uma previsão de estar finalizando isso até junho, para uma entrega ali à presidência. Tem uma portaria do Ministério que regulamenta todos esses prazos, mas nesse processo estamos numa discussão conjunta aí de um diálogo amplo e participativo. A estratégia começou com um processo tanto de interlocução dentro do governo como fora do governo,
e a construção tem sido sempre pautada no amplo diálogo e numa base técnica muito forte. Mais uma vez, gostaria de estar aqui disponível o nosso link do nosso site, tem um conjunto de informações disponíveis, e de todo o processo a gente está documentando todas as etapas, documentando todos os produtos preliminares, estão sendo disponibilizados para conhecimento de todos. E gostaria, então, ainda de fazer um convite, porque a gente, quando está pensando aonde a gente se vê em 2050, e a gente o Ministério elaborou uma consulta pública que está aberta até 31 de maio. Aqui está o QR Code dessa consulta, disponibiliza a todos para que participem e compartilhem com as suas redes de atores, de pesquisadores, para que a participação seja o mais ampliada possível. Essa participação, tanto como cidadão, como profissional, como pesquisador da área, é a nossa expectativa de receber de todos e de forma mais ampla possível. Queria também destacar que nesse processo de participação estamos fazendo um amplo processo de mobilização de atores, e para isso foi feito um calendário de diálogos regionais. Disponibilizo aqui, pode ter atores de diversos estados. Aqui já realizando do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma nova data, não foi no dia 17/3, por um problema de agenda. Aí vou depois compartilhar, Cláudio, com todas as pessoas aí do Rio, que seria super importante estar participando. Possivelmente deve ser em maio, eu vou passar essa data sobre do encontro aí do Rio de Janeiro, que a ideia é engajar nos diversos estados o conjunto de atores, um processo de discussão em cada estado, pegando as perspectivas regionais e para a elaboração da estratégia. Hoje, a gente está fazendo em João Pessoa, na Paraíba. Amanhã, daqui a pouco, eu devo estar indo para Recife. Estamos realizando em Recife e, na sequência, Ceará, Bahia. É só um calendário aí. E vou deixar depois o nosso link de acesso e também encaminhando os convites para todos os participantes aqui da oficina e do seminário que puderem participar dos encontros regionais. Aqui o meu contato, deixo aberto aqui o nosso e-mail, o brasil2050@planejamento.gov.br, para comentários, críticas e sugestões. A gente gostaria de destacar que a estratégia ela tem um processo de elaboração de um documento que vai até junho e julho, mas tem um amplo caminho a ser perseguido e ser implementado, que contamos com a participação de todos. A elaboração da estratégia é um momento em que a gente vai trabalhar a produção de um documento, mas o processo de planejamento de longo prazo, ele é só um primeiro passo para a consecução dos resultados efetivos. Por isso que estamos, inclusive, pensando já no segundo semestre, para um espaço em que a gente vai constituir, elaborar para o acompanhamento, monitoramento e implementação da estratégia, é o chamado Observatório de Planejamento de Longo Prazo, que esperamos construir de forma conjunta com todos vocês, e eu creio que a Escola de Guerra Naval e todo o grupo de pesquisa vão ser participantes efetivos desse processo. Minha fala termina aqui, fico à disposição para perguntas e debates, e passo a palavra para a organização.